Olá, o pessoal tá chegando, boa noite. Logo, logo a Aileen entra. Hoje a gente vai falar sobre a questão do meio ambiente, né? O quanto é importante a gente ter essa ideia na nossa mente, né? Para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. E eu tô muito feliz aqui, tô esperando a Aileen, o pessoal tá começando a chegar. Só um pouquinho, a Aileen já tá por aqui. Só um segundo. Aileen, tá chegando ali. Olá, Eliane! Como é que tá? Tudo bem? Boa noite! Boa Boa noite! Tudo noite. ótimo? Tudo Tudo ótimo! tranquilo. O Contigo? pessoal tá começando a chegar agora, né? Uma boa noite, Flávio. Seja bem-vindo, né? Nessa noite maravilhosa, né? Que dia maravilhoso que tem dado, E né? o dia de hoje tá uma delícia. Nossa, é aquele dia que tu já Delícia. pula da cama feliz, porque o dia tá conspirando a teu favor já. Ai, que legal, que legal. Isso aí, vamos esperar mais uns minutinhos aí, a gente já Sim, sim. começa. Flávio, beijo, saudades tuas também. Isaura entrando. Né? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, Jorge também, seja bem-vindo. Todo mundo interessado aí para saber e para falar um pouquinho, né, sobre a tua experiência, né, Eileen? Ah, eu fiquei encantada, eu quero ouvir tintim por tintim, né? Ai, Pode muito ouvir tudo. legal. Enquanto o pessoal tá entrando, eu termino meu chimarrão aqui. Claro, claro, é isso aí. Vamos começar. Começar bem, gaúcho tem que tomar chimarrão, né, Eileen? Não adianta. Claro, dá uma saudade das rodas de chimarrão, né? Que por enquanto não tá sendo possível. Dá É uma verdade, saudade de ir na praça, de tomar chimarrão com os amigos e tal. é Mas verdade. a gente toma sozinho por enquanto. É, tem que A gente ser, toma né? na Tem que ser. live, a gente toma na live enquanto os outros também estão tomando, a gente vai tomando. É verdade, é verdade. Mas, Aileen, já estamos com 2 minutinhos, vamos iniciar, né? Essa live ela vai ficar gravada depois no IGTV, então não tem problema. As pessoas que estão aqui com a gente interagindo, fiquem bem à vontade de fazer perguntas, né? De interagir junto com a gente. E quem não puder assistir, pode assistir depois, né? Com mais calma, enfim. Será um prazer para nós duas, né, Aileen? Ter as pessoas E bastante, é. fazendo, compartilhando conhecimento, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre a valorização e a importância do meio ambiente em nossas vidas, né? E a gente está aqui hoje com a Aileen, deixa eu ver se eu vou soletrar direitinho, né? Schwambach, é isso mesmo? Tá certo, Schwambach? tá certo. Tá, Tá Schwamba. certo? Então tá. Tá certo. Ela é uma pesquisadora bem conceituada aqui na nossa região, então a gente vale a pena conhecer o trabalho dela, né? Ela é doutora em Educação em Ciências pela URGS, fez o estágio doutoral dela em Londres, é bióloga, trabalha com vários projetos sociais, já esteve na Antártica. Então, assim, seja bem-vinda, Aileen. Eu sei que os títulos da gente são importantes, mas eu gostaria de ouvir também quem é a Aileen, né? Fala um pouquinho sobre a tua vida e como é que essas coisas do meio ambiente vieram parar na tua carreira, né? Eu desde pequena sempre tive um olhar muito sensível às questões ambientais. O meu pai nunca me deixou com medo de pegar insetos na mão, então teve sempre aquela dinâmica de pega o besouro, olha para essa aranha. Então eu sempre fui convidada a olhar para a natureza. E eu era Uhum. pequena em Novo Hamburgo, nasci em Novo Hamburgo. Eu era Uhum. pequena e no meu bairro, na minha rua, eu já convidava as minhas amigas a fazer cartazes e sair pelas ruas. A gente era criança, com placas de preserve o meio ambiente, escrevia cartão para os vizinhos ajudarem a preservar a natureza e cuidar da natureza. Então, eu recordo, eu não sei da onde vinha tanto dessas ideias assim na cabeça, mas eu sei que eu conseguia mobilizar umas 3 meninas para me acompanharem nas caminhadas, incluindo a minha irmã, que é bióloga também hoje. Então, Olha desde só. pequena, eu tive essa sensibilização, essa conexão com a natureza, com as questões de meio ambiente. E daí, Uhum. a partir dessa caminhada, eu estudei na Fundação Liberato, e da Fundação Olha. Liberato eu fiz eletrotécnica. Aí vocês já Hum, podem imaginar que eu fazendo eletrotécnica não foi uma boa escolha.
Porém, a Liberato foi uma escola excelente na minha vida. E a Liberato tem a Mostratec, que vocês também já devem ter ouvido falar. Sim, sim. Bastante famosa. Sim, e aí na Mostratec eu descobri que era possível fazer pesquisa, e eu fiz uma pesquisa na área de meio ambiente, junto com a Karen, né, que é minha amiga até hoje, faz anos. E a partir dali eu pensei, nossa, eu preciso estudar biologia. Biologia é o que eu gosto, que eu tenho paixão, vontade, desejo de estudar. E a partir da Mostratec eu pensei em continuar essa carreira. No entanto, Eliane, eu nunca quis ser professora. Eu queria sempre ser pesquisadora. Eu entrei na área de bacharelado. E a partir do bacharel, eu precisava pagar o Unicinos, né? O pessoal sabe que a universidade privada ela é carinha. Então, eu precisava pagar a minha universidade. E aí apareceu a proposta de dar aula no Estado, para um contrato emergencial. Então, no primeiro momento, eu assumi o desafio de dar aula, porque eu precisava pagar a faculdade, não porque eu queria ser professora. Eu nunca quis ser professora. E aí, a sala de aula me faz um convite ao desafio. Que é aquele ambiente onde eu estava inserida em São Leopoldo, daí numa escola pública, a Escola do Parque, aquela escola ela me desafiava profundamente, uma região de periferia, pobre. E aí eu pensei, nossa, eu posso melhorar, eu posso ajudar esses alunos aqui, e aquilo, sabe, aquilo que é o desafio que faz teu olho brilhar, apesar de muitas adversidades, eu me senti muito convidada a ficar naquele espaço e lutar pela melhoria daquele espaço. E a tua família, assim, ela incentivou? Como é que foi a relação? Né? Porque às vezes tu entrar dentro dessa área de pesquisa de ciências, assim, para a mulher, também é um desafio maior, né? Isso te ajudou? Como é que foi essa relação? A relação, ela, de família, meu pai é professor de matemática, aposentado hoje, e a minha mãe sempre cuidou, né, eu tenho 2 irmãs, então a mãe ela saiu da faculdade para ficar cuidando de mim e das minhas irmãs, então, nesse meu ambiente familiar, eu tinha o pai que era professor, mas ao mesmo tempo, eu sou a irmã mais velha, e aí, como minha irmã mais velha, também tive que quebrar muitas barreiras, né, pela questão de estar numa universidade privada, né, teve um desafio ali que meu pai insistiu muito que eu deveria ir para uma universidade pública, que era a URGS. Eu tentei fazer vestibular na URGS, e o ano que eu fiz o vestibular na URGS, Eliane, foi o ano que ocorreu um grande acidente de carro na BR. Que uma Brasília entrou na contramão, deu de frente com um caminhão e explodiu o caminhão e a Brasília. E, consequentemente, eu fiquei naquele congestionamento e eu perdi o vestibular da URGS. Então, teve um divisor de águas muito grande, porque eu não consegui fazer vestibular, e eu cheguei atrasada para fazer a prova, eu não consegui fazer a prova. E aí, meu pai dizendo para mim, tu tem que ir para uma pública, não dá para ir para a privada. E eu pensava, né, puxa, um ano... Né, ficar esperando 1 ano de novo pelo vestibular da URGS, para mim era muito tempo. E eu não estava a fim de ficar 1 ano, sei lá, fazendo cursinho, etc. Então eu decidi que eu ia para a Unicinos, sim. E aí, a partir da minha inserção na Unicinos, naquele ano, o meu projeto, quando eu coloquei um projeto na área de meio ambiente com a Karen, o projeto foi muito premiado na Mostratec. Isso era o ano de 99, no ano de 2000. Então, o trabalho foi bem premiado. E uma das premiações era representar o Brasil numa feira de meio ambiente, na Expo 2000 em Hanover. E aí, nós fomos selecionados para representar o Brasil. Então, no ano de 2000, eu fui para a Alemanha, com tudo pago. E lá na Alemanha, Karen e eu estávamos representando o nosso país e mostrando a pesquisa de um arroio, né, que é o Luiz Hall, que é conhecido como Valão, ali, que é o arroio que passa na frente do shopping de Novo Hamburgo. E o que vocês tinham, qual era a proposta do projeto, assim, era... Conta um pouquinho sobre esse projeto. A proposta do projeto, eu vou dar boa noite para o pessoal que entrou a professora Márcia, a professora Miriam, a minha ex-aluna, a Giovana, sejam bem-vindos. A proposta do projeto foi olhar para esse arroio, onde ele nasce lá em Dois Irmãos, que é o Luiz Hall, ele nasce em Dois Irmãos e ele deságua lá no Rio dos Sinos.
E eu olhava para esse arroio e era tão interessante de ver ele e de pensar, puxa, será que ele é assim da onde ele nasce até onde ele desemboca? E com isso a gente fez uma pesquisa biológica e também uma pesquisa social. Então a gente conversou com as pessoas que moravam na beira do arroio e a gente também fez uma pesquisa biológica, a gente coletou a água e analisou essa água. Então era o arroio Luiz Raul, a análise do zooplâncton. Então a gente avaliou os pequenos seres que existem na água. Quando eu estava na Uhum. Liberal também, a professora de biologia, ela colocou para a gente analisar uma gota de água no microscópio. Eu nunca imaginei que estivesse numa gota de água. Nunca. Quando a gente colocou aquela gota de água no microscópio, que eu coloquei o olho ali e eu vi aquele monte de bicho nadando e ciliados, e que são os protozoários, né, que é o zooplâncton. Quando eu olhei para aquilo, eu pensei, gente do céu, em uma gota de água tem tudo isso de vida que a gente não enxerga, a gente não vê esse mundo microscópico. E aquilo me encantou de uma maneira, e aquilo também me deu certeza que eu precisava estudar biologia, né? Que a biologia é especialmente essa que os olhos não veem, mas que existe. Eu achei aquilo encantador. Então eu pensei, eu Uhum. preciso estudar isso. Então o projeto ele foi feito a partir de uma análise do zooplâncton no arroio, do início onde ele nasce até onde ele desemboca no Rio dos Sinos. E aí, né, Uhum. nós encontramos vários indicadores de poluição, de locais onde quanto mais poluição, menos zooplâncton. Então, a gente Uhum. começou a fazer essas comparações. E a questão social também mexeu muito comigo, porque os arroios têm história, né? As pessoas que Sim. moram na beira do rio, na beira do arroio, se a gente olhar, por exemplo, na época do meu pai, o Rio dos Sinos, que hoje está poluído, era o local, a fonte de lazer, de entretenimento, de acampamento. Então, existia nesses leitos de água todo um lazer e uma conexão que era muito boa com aquele ambiente aquático. E, no entanto, Uhum. ao longo aí dos últimos 10 anos, 20 anos, a gente transformou isso de uma maneira muito negativa. E que maneira Sim. negativa é essa? O arroio que passa na frente do shopping, a gente não enxerga mais ele. Ele está canalizado. Ele está todo canalizado porque ele fede, porque ele não tá bonito. Agora a gente precisa ver que não era assim, né? Então houve um impacto muito grande de nós, um impacto que é antrópico, né, do ser humano nesses leitos de água. Uhum. E então, no projeto que eu fiz na Mostratec, ele foi fazendo esse levantamento social também. E uma Uhum. crítica muito grande àquilo que a gente vem impactando. Com isso, né, com essas entrevistas, com as fotografias que a gente foi tirando do arroio, as fotografias eram muito impactantes, porque era as crianças lá do Santo Afonso dentro do arroio. Então, tu tinha toda Imagina. essa percepção também de que nesses locais que são pobres, as pessoas, ainda assim, com o ambiente poluído, elas se conectam com aquele arroio. O arroio, Uhum. quando Faz parte dá da muita vida chuva, delas, né? faz parte da vida delas. Uhum. Então, existe É. uma relação com a água que é muito forte, e isso fez a gente desenvolver a ideia da pesquisa e etc. para a Mostratec. Que E aí nós legal, que legal. acabamos ganhando o prêmio para a Alemanha e também ganhamos o prêmio das melhores fotografias da Mostratec. A gente ganhou um prêmio Kodak porque a gente tinha as melhores fotografias de toda a feira, Vocês sabe? mesmos que fizeram. Sim, As duas fizeram. Ai, que todas massa, as muito fotos. legal. Aham, todas as fotos sempre fomos nós. Aham. Ai, que show. A gente se meteu em cada lugar. Nossa, a gente Ai, estava meio imagina. desempregada, assim, sabe, no medo. Aham. Então a gente pulava a cerca e eu particularmente eu percebo que eu estava assim um pouco destemida demais. Porque eu subia em muro e dizia, Carminha, aqui vamos tirar foto disso, dá para ver o esgoto do curtume entrando. Então eu pulava no muro, tirava a foto, porque a gente estava assim com um engajamento enorme para fazer aquele projeto todo dar certo e para a gente mostrar para as pessoas, afinal de contas, o que tinha no Arroio Luiz Hall, né? É, né? E que impacto isso, né, tem com as pessoas, né? E quando a gente fala muito nessa questão da educação ambiental, né, que na verdade são processos que a gente vai construindo individualmente e coletivo, né, que vão trazer melhorias para a nossa geração e para a geração futura também, né? Então, Sim. agora eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente sobre o teu perceber, o teu olhar com relação à questão do meio ambiente nas tuas viagens que tu fez no Brasil, como é que tu vê essa situação hoje, tá?
Olha, eu ganhei um prêmio da Embaixada da França, para quem quiser dar uma espiada lá no YouTube, eu tenho um canal, e ali tem 2 vídeos que eu fiz sobre a minha tese de doutorado de uma maneira informal. Eu tinha que fazer alguma coisa que não houvesse formalidade para falar da minha tese de doutorado. Aí com isso eu fiz o vídeo, está lá publicado, e o vídeo foi premiado como um dos 5 melhores do Brasil. Aí eu fui para a Embaixada da França e lá eu tive que apresentar a minha tese de doutorado e eu fiquei, eram 3 premiações principais, e eu fiquei em segundo lugar, e o segundo lugar era uma viagem para a Amazônia. E eu, como bióloga, né, gente, todo biólogo vai ter o sonho de ir para a Amazônia alguma vez na vida. Então, quando eu ganhei esse prêmio e quando eu estava indo para Manaus, quando o avião estava sobrevoando Manaus e quando eu olhei para baixo, gente, e que eu vi aquele mar de verde, 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 aquelas florestas, e os sinos, sabe, os rios passando, enxerguei aqueles rios, eu chorava e pensava, gente do céu, isso aqui é Brasil, isso aqui é Amazônia, eu tô indo para a Amazônia, então aquilo borbulhou. E aí quando eu cheguei em Manaus, que nós pegamos uma embarcação e que eu fiquei 18 dias navegando pelo Rio Amazonas, passando pelo Rio Solimões, é, também foi um divisor de águas muito grande na vida, porque tu te dá conta da riqueza do Brasil. O Brasil é muito rico em natureza. O Rio Amazonas é um rio belíssimo, é esplêndido, a ponto de tu girar o teu corpo, assim, tu faz aquele giro e tu não enxerga o fim do rio, de tão grande que é. E aí também tu te dá conta que o porquê que é o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Então, tu começa a perceber o quanto a gente tem que cuidar também. Porque tu olha para esse ambiente, tu percebe o quanto a gente tem que cuidar, tem que preservar, tem que cuidar da água, tem que cuidar da floresta. Então, quando eu vejo isso, eu também, automaticamente, eu me torno uma embaixadora dessa luta, né? É uma luta que eu tenho. E essa luta já tinha antes de ir para Manaus e para Amazônia, mas quando tu tá lá e tu pisa, tu sente, tu cheira aquilo tudo, tu te dá conta de que aquilo é real e tu precisa muito do cuidado daquele ambiente, sabe? A Lu tá falando aqui que é lindo mesmo, as pessoas não conhecem as belezas. A gente fica muito na nossa bolha, né, Sim, Aileen? E aí a gente só enxerga o que a gente tem por perto, né? Mas esse olhar exatamente. que tu tiveste, né, com essas possibilidades, te deu um novo âmbito de vida, né? Uma nova perspectiva com relação à tua profissão, à tua maneira de ser, né? Imagino que sim. Sim, e aí isso também me faz olhar para o meu ambiente, para a minha cidade, para o meu local. E aí eu lancei um projeto com os meus alunos do Instituto, que são os habitantes do Arroio. Nesse trabalho, já inspirada pelo projeto que eu fiz lá na Mostra Tech, e daí também por ter ido lá para a Amazônia e ter ficado nessa imersão, navegando pelo Rio Amazonas e tudo mais, esse projeto dos Habitantes do Arroio, se vocês quiserem também, é só colocar no YouTube Habitantes do Arroio, que vocês vão encontrar vários vídeos. E o que eu faço com os meus alunos? Eles precisam ir até um arroio, um igarapé, onde for, olhar para esse local e o amparo da tecnologia. Então, eles pegam o celular e eles têm que, com o celular deles, fazer vídeo, entrevistar as pessoas, que foi um pouco do processo que eu vivi. Então, eu, como professora, eu quero que o meu aluno também vivencie isso para trabalhar a educação ambiental e unir a questão da tecnologia junto disso. Então, eu convido o aluno a fazer. Se vocês olharem, tem vários vídeos. E as coisas mais expressivas que eu já escutei dos alunos são as seguintes frases. Uma aluna minha daqui de Voti dizendo, professor, eu sempre passava pelo valão. Né? Ah, olha lá, a gente tem que cruzar ali no valão para chegar na minha casa. Eu nunca soube que o valão aqui de Voti tinha um nome. O nome dele é Arroio Praz. O Praz é um termo em alemão, que tem um nome, tem um sentido, porque foi uma das primeiras pessoas que tinham terrenos aqui na região. Aí ela me falou, eu não sabia que isso nascia de uma água limpa aqui dentro da cidade e que até ele chegar lá no feitoria, ele está muito poluído, porque tem várias fábricas, indústrias ao redor que estão colocando muitos dos dejetos de esgoto. Então, as coisas que transformam a mim, eu também ajudo na percepção do olhar dos meus estudantes.
Então, esse vem a ser também eu como ambientalista, como educadora ambiental, a transformação do olhar também dos meus alunos para esses ambientes. Então, esse é meu dever também, sensibilizar eles para esses locais. Aí a minha aluna disse, né, uma das frases, nunca mais eu chamei o local onde eu passava de valão. É o Arroio Brás. Então, tem um nome, tem uma história, e aí são essas frases e essa ressignificação do olhar do aluno por esses leitos de água e eles deixarem de ser invisíveis. Porque esses valores eles passam a ser invisíveis, então tu faz com que o aluno olhe para isso, que ele entenda e que ele conheça essas histórias, né? E eu acho muito assim, a questão da educação, ela é muito de criar sentido para as coisas, né? Quando tu cria um sentido, tu tem um amor por aquele ali, tu conhece, eu conheço agora a Ailin, mas com certeza a gente já tem um outro olhar, sabe? Cria uma emoção e tu acaba se apaixonando pelas coisas, né? Eu acho que isso que falta às vezes na educação é aquela coisa muito mecanicista, onde o aluno realmente não participa de tudo, não experiencia coisas, e aí fica muito assim naquela coisa, né? Vai passando, vai passando, vai passando. Mas vamos voltar, acho que tem duas pessoas aqui que fizeram, a Giovana, o desmatamento segue crescendo, né? Sim, segue crescendo muito. Sim, Giovana, agora as últimas estatísticas que eu li na semana passada mostraram isso, comprovaram que o desmatamento está crescendo, sim, é uma lástima, gente. A gente precisa perceber, né, o que a gente pode fazer, afinal de contas, para preservar esses locais. E a Patrícia, oi Patrícia, também escreveu, você falou do rio Amazonas ser o maior do mundo. Já teve conhecimento do rio subterrâneo, que descobriram abaixo dele, que é ainda maior em largura. Mas ainda assim, a Patrícia, não sei se está falando do aquífero, do aquífero Guarani, acho que não. Mas o Amazonas ainda continua sendo intitulado como o maior, né? Em extensão é o Nilo, se eu não faço confusão, lá, que passa lá pelo Egito. E aí, aqui a gente já leu. Daí vamos só dar um oi aqui para Mara Andrade. Mara, beijo. Karen, falamos de ti há pouco, Karen. Tu tinha que estar aqui para ouvir. Mas tá chegando, tá valendo. Parabéns pelo projeto com a Ailin. A Dê também, parabéns por estar com a gente. O Felipe, o Clóvis, da Associação dos Administradores, meu colega. Depois aqui, deixa eu ver. Ailin, você tinha... André, olá. O André foi meu aluno lá no parque também. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. É muito triste mesmo, né? A Lu também está comentando, né? A gente vê assim, o quanto, né, a gente deixa de se conectar com essa natureza, né? E tu falaste que tu estivesse na Amazônia, uma questão, tu conversaste com índios, como é que é a relação lá deles com a natureza? O que tu percebeu? Ou tu não chegou a conversar com eles? Não foi com índio, mas foram com as comunidades ribeirinhas, que é uma grande mistura, né? Dos índios com negros e etc. Então, as minhas conversas, eu dormi também um dia numa rede, na casa nessas comunidades ribeirinhas. Gente, é fascinante, de novo, é fascinante pela conexão dessas pessoas com a água. Porque a água representa tudo para eles. A água é o local de onde é tirado o alimento. A água é o local de higiene, a água é o local de lazer, e a água também é o local onde os deslocamentos ocorrem. Então, as ruas são esses arroios, os igarapés, que é chamado lá, porque eu estava um dia numa casa, né, olhando, tá aí onde é a escola? A escola é lá numa outra ilhota que tem. Então, gente, Manaus é uma grande capital, né? Com certeza uma grande capital, com ruas, shoppings, né? Uma cidade gigante. Mas ao redor de Manaus existem várias ilhas. Então eu fui visitar essas comunidades ribeirinhas. E nessas, às vezes, as escolas estão em uma ilha que é distante. Então, ao invés da gente ver aquela cena de uma van chegando cheia de criança, a cena que eu vi foi de um barquinho chegando e as crianças dentro do barquinho feliz. Então foi fabuloso ver que a água representa tantas significações para essas pessoas. É o lazer, é a higiene, é a minha fonte de alimento. Então, existe uma expressividade muito grande da relação com a água, né? Só deixa eu ver aqui que a Giovana pediu, Eliane, ela pediu
A Giovana. Livro de educação ambiental, a Giovana. Livro de educação Sim. ambiental. Qual livro de educação ambiental? Isso. Depois Como a uma leitura parte essencial. Uhum. Um rio mais largo. Patrícia, não sei o nome desse rio, não. Se quiser ajudar, depois olhar o nome ali, que eu não lembro o nome. E um novo aquífero que ultrapassou o Guarani. Não, Patrícia, por favor, me encaminhe isso, porque eu não cheguei a ler. Agora, só para responder a Giovana, já puxei aqui, Eliane, enquanto a gente estava falando, já peguei da minha biblioteca aqui em cima. O livro que eu recomendo como leitura é esse aqui, ó, é o Educação Ambiental. É um livro do Genebaldo Freire Dias. Giovana pode me escrever, quem quiser pode me escrever para pedir depois. Esse livro, para mim, ele é uma bíblia da educação ambiental. E eu fico toda orgulhosa, Eliane, porque eu tenho ele autografado aqui, ó. Uau! Ai, muito bom, né? Então eu fui citar o Genebaldo Freire Dias, porque eu gosto muito dele, ele é um professor lá em Brasília. Então aqui fica a dica que foi solicitada. Muito bem, muito bem. E agora, tu falaste assim dessa questão, né, dessas tuas experiências, que tu teve um novo olhar para a tua região, né? Que projetos hoje a Ailin está engajada? Vamos falar um pouquinho sobre os teus projetos aqui na cidade, enfim, para trazer essa questão para os teus alunos, para as pessoas que vivem contigo. Fala um pouquinho sobre os projetos. Os projetos que eu estou desenvolvendo, um deles mesmo com essa educação remota que a gente está vivendo é o projeto das araucárias. Os alunos eles estão executando. As araucárias, gente, eu assumi essa luta na minha vida pela preservação das araucárias. Eu não sei se vocês sabem, mas a araucária está em processo de extinção. Isso é muito sério. Então, sim, o pessoal que está aqui nos ouvindo, quem irá nos ouvir também, faz parte da nossa cultura aqui da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. A araucária, gente, é uma árvore que sobreviveu ao período Jurássico. É quase como um fóssil vivo que coexiste conosco. Mas ela está em processo de extinção, porque desde a época dos imigrantes italianos, alemães, aqui no sul, e pela expansão imobiliária, foram cortadas muitas e muitas araucárias, o que levou a este processo de extinção. E aí o que ocorre? Né? Faz parte da nossa cultura. Duvido que alguém aqui não goste de pinhão, é muito raro alguém que não goste de pinhão. A moça aqui já falando, aqui, meu pinhão já está crescendo. Ju, viu? Já tá. Então, o desafio que foi colocado para os alunos foi de pegar 2 pinhões, pote de sorvete, e fazer agora, nesse período, colocar os seus pinhões e deixar ele se desenvolvendo. Demora, sabe? Ele demora 1, 2 a 3 meses para vir o broto de araucária. No entanto, mesmo com a educação remota, a gente está trabalhando com a educação usando o Google Classroom. Mesmo assim, os alunos estão com atividades práticas, e uma delas é o projeto. E com isso, o que a gente faz? Quando a gente chegar ali perto de outubro, quando eu já tenho o brotinho mais alto, a gente encontra territórios, espaços que possa ser plantado esse pinhão. Eu já, no ano retrasado e passado, eu liguei para empresas aqui em Voti e pedi, olha, meu nome é Ailin, eu sou professora, não estou querendo pedir dinheiro, mas eu queria pedir um espaço de vocês. Se vocês teriam espaço para a gente plantar uma araucária. Claro que eu explico, a araucária fica alta, ela tem um diâmetro que é grande, quando a gente pensa nos galhos dela, mas a gente queria achar, e ela não pode simplesmente ser cortada depois. E algumas empresas foram muito simpáticas e acolheram a ideia, nos forneceram espaço, mas eu também tenho muitos alunos que têm vô, que têm tio, que têm chácara. Então, sempre ocorre uma adoção dessas mudas nesses locais, onde não é difícil fazer o plantio das araucárias. Eu tenho uma estimativa, eu precisava contar um pouco melhor isso, mas eu tenho uma estimativa aí de mais de 500 araucárias que já foram plantadas nesses últimos anos. Então, puxa, eu fico muito feliz de poder olhar para isso, de sensibilizar o aluno e de dizer para eles, pessoal, se os nossos, quem quiser ter filhos, as próximas gerações, os netos, se a gente quiser que eles também experimentem o pinhão, que cuidem da araucária. Outra coisa importante, gente, a araucária não é só para o fim de nós, né, seres humanos. Existe toda uma cadeia alimentar que precisa desse pinhão. É a gralha azul, é a cutia, o mão pelado, é todo um ecossistema que funciona ao redor dessas árvores. São várias aves que se alimentam do pinhão também.
E o quanto é importante esse cuidado, né? Com certeza, né? E algum outro projeto que tu esteja engajada, que tu já teve no passado? O que a Deixa Ninja eu, fez come- nesses deixa eu últimos anos? comentar com vocês. A minha turma do ano retrasado, a gente escreveu um projeto coletivo. Porque aqui no Uhum, município de Cotia não tem nenhum parque ambiental. Então, nós uhum, fizemos de uma maneira coletiva um projeto e fomos entregar para o prefeito aqui de Voti, pedindo a abertura de um parque ambiental e que houvesse nesse parque ambiental um espaço destinado para o plantio de araucárias. O prefeito nos recebeu, a gente levou também 2 mudinhas de araucária para ele, então o prefeito recebeu as mudas de araucária. No entanto, essa ideia toda está em stand-by, ela está em pausa. A gente precisa uhum. agora retomar e pedir que seja feita a destinação de um local na nossa cidade, um parque ambiental e um espaço para o plantio dessas mudas de araucária, né? Sim. E é muito importante, né? Eu acho que cada grãozinho, né? Cada semente que a gente vai lançando, né? Dessas coisas positivas, de pensar na sustentabilidade, de trazer um olhar para as gerações futuras, né? Com certeza impacta, vai impactar cada aluno da sua maneira, mas com certeza tu vai ver, assim, já está vendo, né? Como é Sim, gratificante isso, né? E eu sim. imagino que as coisas E, assim e andem com mais leveza, né? Tu sente assim. exatamente. E sabe que é um exercício de paciência, porque tu planta aquele pinhão na terra, então quais são os meus objetivos também? É o contato desse aluno com a terra, então ele tem que ir lá na terra, pegar a semente, botar aquela semente, botar o pinhão ali. E aí, às vezes, eles ficam. É tão engraçado, às vezes, porque eles não têm paciência de esperar o broto. Porque o broto ele nasce da parte de baixo do pinhão, daí sobe, aí surge aquela mudinha de araucária. Então, gente, já aconteceu tantas vezes, os alunos eles arrancam, professora, no meu não tá dando nada. Não mexe, tenha paciência, tenha paciência. Mas às vezes eles não se aguentam. Eles puxam o pinhão, aí eles veem que tá saindo a muda, eles enfiam na terra de novo. E a maioria das vezes que se arranca o pinhão e que se coloca na terra de novo, quebra a mudinha, quebra o Ah, broto. E aí eu falei, olha, vocês precisam exercer paciência. Então, esse é verdade. projeto também, ele vai trabalhar muito com a paciência e com o É. cuidado, de regar, de deixar perto da luz, o nosso Uhum. cuidado, né, o carinho que a gente coloca ali também, olhando e esperando nascer esse broto, né? Uhum. Então, é Sabe, importante esse cuidado. é verdade. A Tati também aqui falando que é um lindo projeto Tocando as Almas, né, plantando para amanhã. Tu sabe que esse movimento, tu falando assim dessa questão da geração, de criar um envolvimento, né? As empresas, eu sou mais da parte organizacional, né? Mas a gente também está com esse olhar agora desse cuidado, né? Porque a gente está vivendo também um momento de pandemia, né? E o quanto o cuidar de uma planta, né? Ela interfere no cuidar das nossas relações de trabalho, do colega, relações familiares, né? Hoje a gente está tão dentro de casa, né? E tem tantas coisas acontecendo, né? Que as pessoas ficam, vai, não consigo mais viver com os meus pais, com meu marido, não sei o quê, né? E isso tudo, queira ou não queira, ela influencia, né? O cuidar de uma planta é cuidar de si, cuidar do outro. Exatamente. Eu às vezes vou e dou até, eu tenho paixão por orquídeas, né? Então as minhas Ah, elas estavam tão murchinhas, eu pensei, ai, o que que eu tô fazendo de errado com vocês? Então às vezes é só a posição que tu coloca elas em outro local e o cuidado, começar a olhar mais para elas e, enfim, é uma relação de muita energia também. Então nesse é. momento de pandemia, tu sabe que eu fico assim encantada, eu vi que uma aluna minha tá ali, a Eduarda. A Eduarda foi uma que mostrou foto do processo, tirou foto, colocou no Instagram, me marcou. Daí ela colocou os potes com terra, ela abrindo buraquinho, colocando pinhão. Então eu me encanto também quando os alunos se encantam. Então quando eu Sim. consigo cativar eles para essa ideia, a gente fica. É uma realização muito grande como professor, tu perceber que tu cativou o outro a esse cuidado, né? Só um comentário, tu falou de orquídea, a minha mãe tem um orquidário em casa, né? E ela também, acho que tem mais de 100 orquídeas em casa, e é todo um cuidado, ela vai lá falar com elas, e molha, e muda de posição, como tu falou, né? E Sim, uma coisa gostosa, né? É um prazer fazer isso.
para a com planta, né? certeza. E para ti mesmo também, né? Com Eu estava olhando, certeza. o Clóvis, acho que fez uma colocação ali. Gostaria de ver a opinião da professora sobre o aproveitamento de lixo. Uhum. Olha, a questão também é a palavra, né? Lixo. O que que vocês entendem como lixo? Porque a palavra lixo ela foi ressignificada aqui. Quando eu consigo reaproveitar, eu não chamo mais de lixo, eu chamo de resíduo. Então, os resíduos, o reaproveitamento dos resíduos, dos potes de plástico, de latinha de alumínio, dos vidros, esses são resíduos. O lixo é aquilo que eu não consigo mais reaproveitar, aquilo Uhum. que eu não tenho mais utilidade. Então, o reaproveitamento desses resíduos depende para que fim, eu não sei para que fim o Clóvis falou. Nesse projeto das araucárias, para comentar com vocês, eu faço Uhum. reaproveitamento de pote de sorvete. Então, eu não estou dizendo para o meu aluno, vocês têm que comprar pote, vocês têm que comprar. Não, ninguém tem que comprar nada. Vocês vão reaproveitar um pote que vocês já tenham, né? Não joguem fora. Então, reaproveitem esse potinho de sorvete, esse pote que vê alguma coisa dentro e plantem ali. E eu tenho um discurso muito forte com os alunos desse reaproveitamento de resíduos, porque a gente tem que aprender exatamente a reaproveitar mais e reduzir a quantidade de plásticos. Sabe, Eliane, semana passada eu fui Uhum. a minha tese de doutorado, eu discuti muito, muito sobre resíduos. Eu fui na Uhum. padaria e queria comprar um sonho. Um sonho. Aí a moça pegou aquela embalagem desse tamanho, aquele plástico desse tamanho. Eu, não, 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 não. Muito obrigada. Coloca na embalagem de papel. Eu não consigo mais comer um pedaço de bolo, um pastelzinho. E quando eles vêm com aquela embalagem enorme de plástico, eu não, não, não. Muito obrigada. Coloca na embalagem de papel. Então a gente tem que aprender a falar não, a reutilizar e a reduzir. São É 5 isso. R's, mas fazendo 3 R's. Tá bom. Três reutilizar e reaproveitar, a gente já está fazendo grande coisa. Ah, imagino, né? E Aileen, vamos falar um pouquinho sobre a tua viagem à Antártica. Como foi isso? Como é que tu foi convocada? Enfim, como é que é? Como é que foi? Aquela botou. A moça deve ter levado um susto. Ah, da padaria. Sim. Giovana, Mas tem que sabe ser, que né? tem lugares aqui de Voti que o pessoal já me conhece. Eu já chego, eles às vezes eu levo ecobag, às vezes eu não levo, eu pego sacolinha plástica para botar o lixo, mas tem locais que eu já chego e eles já sabem que não é para botar aquela embalagem. Então é interessante, e sim, tem alguns lugares que às vezes eles tomam um susto ainda, né? Sobre a Mas é um Antártica. susto bom, né? É um susto bom, né? Tem que levar esse Ah, susto. é um susto bom, né? Porque ninguém pede para mudar Claro. essas embalagens, ou poucas pessoas Sim, pedem, né? Olha verdade. só, a questão da Antártica, eu queria começar contextualizando que antes de chegar na Antártica, quais foram, né, os bastidores da Antártica. Pessoal, eu Uhum. trabalhei quase 8 anos como voluntária na Apex. A Apex é a Associação de Pesquisadores do Mar e dos Polos do Brasil, de pesquisadores em início de carreira. Como é que era esse Uhum. trabalho voluntário? Eu ajudava em ações, escrevia textos, ia até escolas de maneira gratuita para falar da Antártica, mas eu sempre encerrei o meu discurso da Antártica para falar dos animais, para falar sobre a importância da Antártica, com uma pergunta dos alunos: mas quantas vezes tu já foi para a Antártica? E eu respondia: nenhuma, mas eu ainda vou. Nenhuma, mas esse é meu sonho. Nenhuma, mas um dia vai chegar isso. Ah, E isso num aí. belo dia, depois de anos de trabalho voluntário, de envolvimento, de estudo, há 4 anos atrás, eu só queria contar essa história para vocês. Há 4 anos atrás, eu fui convidada para dar uma palestra no Rio de Janeiro para falar como se trabalha o tema Antártica com crianças e jovens. Então, eu fui para o Uhum. Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma verba do governo federal, do CNPq também. Então, me pagaram, fui até o Rio de Janeiro, dei esse workshop, essa palestra, foi fantástico. Só que lá eu conheci uma pesquisadora americana que já trabalhava com a questão da Antártica há muitos anos. E aquela vez que eu conheci ela, são aqueles encontros de alma, assim, que tu encontra alguém e tu pensa, nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo. E quando eu encontrei a Julie, que é o nome dela, né? Quando eu encontrei a Julie, ela terminou de fazer a palestra dela lá no Rio de Janeiro, e ela disse assim para mim, ó, eu vou te entregar essa bolinha azul
que é uma representação da maneira que a gente enxerga o planeta Terra de longe. O planeta Terra é azul, porque é formado, né, de mais de 75% do nosso planeta é formado de oceanos. E eu já tenho essa bolinha há anos comigo, e ela se tornou quase um amuleto de, sabe, de esperança. E eu pegava isso aqui e pensei tantas vezes, um dia eu ainda vou, né, conhecer boa parte desse azulzinho aqui. E quando a Julie me deu isso aqui, foi também através da Julie que no ano passado um diretor que é famoso, um diretor de cinema, de documentário famoso aqui no Brasil, já fez diversas propagandas famosas, ele montou uma equipe para gravar um documentário na Antártica. E nessa equipe ele conversou com a Julie e disse, eu preciso de alguém que saiba fazer vídeos, mas que tenha conhecimento da Antártica, que saiba fazer entrevistas e tudo mais, e a Julie na hora. A Eileen. Lembrou. A Eileen é a pessoa que tu tem que conversar. E aí, num belo dia, gente, foi algo tão... Às vezes a gente não entende por que algumas coisas mudam na nossa vida, por que a gente tem tantas provações. E teve um dia que eu estava muito triste por algumas questões pessoais que eu vivi ano passado. E aí alguém me liga. Oi, Aileen, tudo bem? Tudo. Eu queria falar contigo se tu ainda tem o sonho de ir para a Antártica. E eu disse, sim. Então, eu gostaria de te convidar a ver se tu tem disponibilidade no mês de janeiro de gravar um documentário, eu preciso do teu conhecimento técnico e tal. E eu pensando, gente, eu não acredito nisso. E daqui a pouco a Julie tá lá. Sim, daqui a pouco a Julie também me avisou, Aileen, o Wellington já entrou em contato contigo, e eu ali firme e forte, falando com ele no telefone. Sim. Em janeiro tu tem disponibilidade? Sim, isso foi mais ou menos, acho que final de outubro, início de novembro do ano passado. Em janeiro tu tem disponibilidade de ficar quase um mês fora? Sim. Quando ele terminou de falar, gente, eu desliguei o telefone, eu chorei incessantemente. E eu agradeci tanto, amigos. E aí toda a nossa caminhada faz sentido. Eu tinha que ter feito toda essa caminhada para chegar ali no final e dizer, olha, o sonho se tornou realidade. Então, às vezes a gente não entende porque algumas coisas são tão difíceis, por que a gente tem tanta aprovação na vida, mas eu queria dizer para vocês que esse plantio ele veio de anos. Até que em um dado momento, quando apareceu essa oportunidade, alguém lembrou, a Eileen é o nome que tu precisa. E aí eu embarquei para a Antártica no dia 11 de janeiro. Para quem não sabe, o Brasil abriu, né, inaugurou uma estação novinha em folha, e eu estava lá 2 dias depois, vários políticos do Brasil estavam lá, e eu estava lá na estação Comandante Ferraz, que foi inaugurada há pouco tempo. E a primeira coisa, sabe, Eliane, quando eu fui com a Força Aérea Brasileira num avião, que é o Hércules, gente, é um negócio real entrar nesse avião da Força Aérea Brasileira, porque existe todo assim um glamour, ou eu não sei, um espírito de aventura, qualquer coisa assim. Mas quando eu entrei no avião, gente do céu, não tem conforto nenhum, não tem acústica nenhuma. Então eu coloquei fone, coloquei faixa na cabeça para tentar abafar um pouco da barulheira que é aquele avião, mas tudo era motivo de felicidade. Então por nenhum momento eu reclamei do frio, do barulho. Tu senta no Hércules e alguém já senta e coloca as pernas no meio das tuas pernas, tu não tem como te mexer. E são cordas, não tem um banquinho confortável, que alguém vai te trazer um cafezinho. Então esse avião da Força Aérea Brasileira, ele é lindo por fora. Agora quando tu entra nele, esquece qualquer conforto. E quando eu chego na Antártica, a primeira coisa que eu fiz, eu fui assim, acho que a segunda pessoa a sair do avião. Eu tremia de emoção, eu tava assim, nossa, era uma coisa indescritível, sabe? Sair do avião e olhar a Antártica. Quando eu desci as escadas, estava fazendo algo como menos 9 graus, a sensação térmica de menos 10 graus Celsius. Eu tirei a luva, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu desci do avião da Força Aérea Brasileira foi encostar no chão. Porque eu precisava me conectar com aquele continente, com o sonho, né? Com o meu sonho, e para ser concreto, sentir, tocar aquilo e receber uma energia que me fez assim vibrar. Cada dia da Antártica, que eu vivi na Antártica,
com o frio que tivesse, com a ventania que tivesse, com as condições que não foram confortáveis de se estar Sim. na Antártica, mas cada dia eu agradeci profundamente. E cada dia foi uma gratidão absurda de estar na Antártica. E eu parecia que tinha que me beliscar toda hora. Meu Deus, eu tô na Antártica, eu tô na Antártica. Então eu coloquei a minha mão no chão e pensei, nossa. E junto comigo, sabe, Eliane, não era só eu. Eu carreguei tanta gente junto comigo para esse momento. Então eu tava, cada criança, cada aluno, cada amigo, a minha família, todo mundo estava comigo na hora que eu cheguei. E na hora que eu encostei naquele gelo todo, eu estava carregando muita gente comigo. Então era uma responsabilidade imensa, né, de se estar na Antártica também. É verdade. E lá, assim, a energia do lugar, assim. Fala um pouquinho Gente, para nós sobre essa. a Antártica é algo quase me faltam palavras e me faltava olhos. Porque cada lugar que tu olha, existe uma paisagem diferente. Cada lugar que tu observa, existe algo diferente. Não é algo estanque. E cada vez que eu pisava nesse território, que eu pisava no solo, ou que eu encostava naquela água, eu pensava, por exemplo, na Ilha dos Pinguins, que é uma ilha que eu fui, que é toda aquela região, uma região protegida, uma região de preservação ambiental. E em alguns lugares que eu chegava, eu pensei, gente, eu acho que nunca uma pessoa pisou aqui, nunca uma pessoa caminhou aqui, e eu estou tendo o privilégio de andar aqui. E aí, a energia é algo também indescritível. Eu já senti vibrações que foram muito intensas na minha vida. Ir para o Egito foi uma delas. Foi uma vibração absurda de ter ido nas pirâmides. A Antártica teve esse gosto, mas esse gosto da conquista também. Então eu estava quase me sentindo, acho que Cristóvão Colombo, né? Desvendando aquilo tudo, pisando naquele território. E a minha mão sempre ela congelava, mas eu encostava naquele lugar e eu me conectava com aquilo tudo, com os animais, com o oceano que estava ao redor de mim, com aquele gelo. E é algo que realmente faltam olhos e faltam palavras. A beleza é esplêndida, porque a gente olhar, vocês imaginem vocês olhar um paredão de gelo na frente de vocês, que vocês quase perdem assim a dimensão da altura daquele gelo. E aí vocês olham para aquele mar azul e quando tu contempla o mar, daqui a pouco tu olha ao redor, tem baleia pulando. Aí tem os pinguins nadando do outro lado. Aí daqui a pouco passa uma escua dando rasante. Então, são animais que eu nunca tinha visto, mas que eu sempre falei nas escolas. Então, quando tu olha aquela movimentação de seres vivos ao redor de ti, é fabuloso. É de arrepiar. Eu me arrepio de lembrar. Né? É muito bonito, né? Eu imagino, né? Mas essas experiências, elas são gratificantes, né? E não tenho dúvida que teus alunos, assim, te têm como uma inspiração mesmo, né? De garra, de força, né? De não desistir dos objetivos, que eu acho que é fundamental, né? Hoje em dia, né? Principalmente para os professores, né? E para a gente já ir encaminhando mais para o final, assim, qual é a dica que tu daria para os profs, assim, sabe? Que tipo de mindset a gente tem que fazer para que as crianças se sintam mais próximas desse ambiente e se sintam engajadas nesses projetos do meio ambiente? Gente, eu sempre comento, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que foi homologada no passado, ela tem propostas que são muito boas e que eu concordo plenamente. Uma delas é o desemparedamento. Tirem os alunos de vocês da sala de aula, por favor. Eu acho, às vezes, insuportável uma semana inteira dentro de 4 paredes em uma sala de aula. Mesmo que seja para dar uma volta na quadra, para sair até o pátio, toda escola tem algum pátio e é possível em algum cantinho ter um verde, mas tirem os alunos, proponham ações, visitem parques. Eu percebo muitos professores, muitos com medo, pelo medo do não comportamento, que os alunos não vão ser disciplinados. Nas primeiras vezes que a gente faz isso, acontece sim a não disciplina. Eu várias vezes tirei alunos que eles saíram correndo, eles estavam assim, eles ficam tão excitados, excitar é esse agitamento, é uma coisa assim tão... Encantados quase, né? Encantados.
Eu moro numa região privilegiada e eu dou aula hoje numa escola que tem um pátio absurdamente bonito. Então, se eu vou dar aula de ciências, de biologia, ou se eu vou falar das araucárias, por favor, saiam da sala de aula e mostrem a araucária. Sintam, façam os alunos tocar aquilo, senta no chão. Em seguida eu Experienciar, escuto, né? né? Quando os alunos vão para a rua, ai, prof, mas ai, vai ter mosquito, nós vamos sujar o sapato. Suja o sapato, deixa o mosquito piscar também, picar também, mas sintam-se conectados a todo esse entorno escolar. Então, muitas escolas aqui da região, elas têm pátio, elas têm um entorno escolar, têm algum terreno. Então, façam os alunos de vocês conhecerem as potencialidades que existem ao redor da escola. E, além disso, tragam as pessoas para contar as histórias. Esse projeto dos Habitantes do Arroio, muitos avós foram entrevistados. Então, essas histórias elas não podem ser esquecidas também, porque elas também fazem parte de algo grandioso, né, que é a construção da cidade, a construção da comunidade. E quão importante é que se valorizem essas histórias, né? Com certeza. E até os pais e tudo, hoje dentro das empresas, principalmente, né, a gente vê um movimento grande também de colocar plantas dentro dos ambientes, ou em home Sim. office, quando a gente trabalha, né? O quanto é importante a gente estar conectado com a natureza, né? Então, a neurociência também trabalha muito isso, né? Do bem-estar do ser humano, e tudo está envolvendo a natureza. Exatamente. Se vocês olharem, às vezes eu acho tão interessante que às vezes se permite, né, num ambiente enorme de concreto, de cimento, se permite um verde que é aquela samambaia ali do cantinho, ou é aquela violeta ali do cantinho, tu permite às vezes um pequeno verde. Quando há espaço e existe sim maiores possibilidades de mais verde, de mais plantas, de uma parede cheia de samambaias. Eu não sei qual é a ousadia que se falta da gente propor mais paredões verdes. Então, existe essa possibilidade de plantas que se adaptam. Eu já vi algumas, um viaduto lá de São Paulo, eles fecharam fora o viaduto com um paredão verde. Eles botaram samambaias e plantas que se adaptam a esses locais. E na nossa casa também a gente tem espaço. E aí o discurso que se ouve é: não tenho tempo, eu não tenho, às vezes, né, na verdade é a vontade, ou é a ousadia de ousar fazer algo e do cuidado. Agora eu garanto para vocês que é gratificante quando a gente consegue botar a mudinha, ver ela crescendo, quando a gente coloca mais plantas na nossa sacada, na nossa sala. Então existe um prazer que é a conexão com o verde, com a natureza. E sabe, quando as pessoas estão estressadas, elas vão para onde? Elas vão para a praia ou elas vão para o campo. Então reflitam também que existe um instinto que te mostra que para tu te acalmar, para tu desestressar, essa conexão com esse instinto que é a natureza, ela vibra na gente. Só que muitas vezes a gente não ouve, a gente não percebe. No entanto, a gente quer, né, que aconteça isso quando a gente vai para a praia ou quando a gente vai para o campo, né? É verdade. A Andrea aqui está colocando que a aula prática faz toda a diferença na vida do aluno. A Andrea, ela é professora em Campo Bom também, então tem uma experiência boa também para comentar com a gente aqui, né? E tu tá validando isso com certeza, né? Eu lembro quando eu era criança que eu gostava muito era de botar o pé na grama, sabe? Até hoje, assim, sabe? Quando eu posso, eu tento botar o meu pé na grama. Parece que me acalma, sabe? É uma coisa assim de conexão mesmo, né? E acalma mesmo, né? Acalma porque é uma energia que a gente sente. Como eu falei, existe algo em nós, né? Que é instintivo. Então, quando tá estressado, o teu instinto te leva a esses locais. Mas às vezes a gente poderia se conectar mais com a nossa grama, com esse pisar na terra, com encostar nas coisas, sentir essa energia. Então, eu recomendo muito, né? Quem não presta, às vezes não se presta atenção, né? Leva uma vida muito corrida. E esse momento especial de pandemia, gente, é um momento que a gente parou para se reconectar, para reavaliar as nossas ações e a nossa interação, tanto com as pessoas quanto com o ambiente que nos cerca. Então, é um momento que precisa ser aproveitado para isso, né?
É. Tu falaste da crise, né? Eu vejo assim que a crise ela dá sinais, ela deu vários sinais, né? Essa pandemia ela não veio assim, claro, foi uma coisa global, enfim, mas várias coisas que aconteceram no ambiente corporativo, no nosso ambiente social, já estava Sim. dando sinais, né? Que tinha alguma coisa errada, né? E esses sinais, é como tu falou, a gente às vezes não quer ouvir esses sinais. Não quer ouvir o quanto é importante essa conexão com a natureza, o quanto é importante o nosso filho, o nosso aluno estar mais presente, estar experienciando tudo isso, né? E então eu acho que é um alerta, esse momento é bem um alerta para a gente começar a refletir sobre as nossas condutas, nossa atitude com relação ao mundo, né? Acho que é a Exatamente. Eu acho última que pergunta deixa eu aqui. dar oi pro Theo, a Patrícia. É excelente quando conseguimos fazer uma aula prática multidisciplinar. Torna-se muito mais proveitoso para os alunos essa experiência de agregar vários conhecimentos num único espaço. Exatamente. Quando é multidisciplinar é ainda melhor, quando outras disciplinas conseguem se engajar nessas propostas, né, Patrícia? Sem dúvida. É. Mas, Aileen, nós estamos com 5 minutinhos, tá? Eu vou só ler uma frase aqui que eu achei bem interessante e depois tu dá o teu recado final pra gente. Tá Eu tinha bom. separado uma frase que é assim, ó, a base de toda a sustentabilidade é o desenvolvimento humano que deve contemplar o melhor relacionamento do homem com seus semelhantes e a natureza. Né? Então, para a gente fechar essa live, né? O que tu tem a dizer para nós, para dar uma boa noite para a galera? Não, eu primeiro queria te agradecer o convite, agradecer o pessoal que esteve conosco aqui e dizer que é importantíssimo, gente, a natureza, ela continua sem nós. Agora, nós não continuamos sem a natureza. E é interessante que tem gente que não entende isso. É uma frase curta e ela precisa ser refletida no cuidado. E esse cuidado são as áreas verdes, o cuidado com os parques, com a gente plantar árvores nativas, frutíferas, para fornecer frutas para as aves, para os pássaros que precisam se alimentar, e entender, né, que o cuidado, quando a gente olha os nossos candidatos, os candidatos que estão anunciando que vão fazer tratamento de esgoto, que vão cuidar da mata ciliar, então esse discurso ele precisa ser valorizado também nas campanhas eleitorais, não esqueçam disso. Porque a gente precisa dessa natureza para sobreviver. Então, esse é o meu recado, para as pessoas um olharem cuidado, né? O cuidado. Um cuidado com a gente, com que a gente está se nutrindo também, né? De informação, de sentimentos, né? Isso faz toda a diferença, assim, não tem dúvida. Com certeza, ó, verdade. Clóvis aqui, live brilhante, excelente, parabéns, a Lu também, pena que acabou, gente. Aileen, muito obrigada, foi um prazer muito grande estar contigo, te conhecer, espero a gente se conhecer pessoalmente ainda, né? É verdade, não foi possível, é verdade. Mas nós vamos tomar um café, assim que acabar essa pandemia, nós vamos tomar um café juntas, tá? Te agradeço muito, tá ótimo. uma boa noite. Boa noite, beijo para todo mundo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.